Moçada, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live, Toque de Mestre. Queria agradecer a presença de vocês que veio participar da live, fazer pergunta, aprimorar e que possa levar esses conceitos que a gente traz para o seu dia a dia, para sua turma de capoeira, seus amigos, enfim. É importante a gente transbordar aquilo que a gente aprende. Porque quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Então, é muito importante a gente passar para frente tudo que a gente aprende. Queria saudar os meus amigos nessa live, que o nosso intuito é estar trazendo conhecimento, coisas do cotidiano, da vida, da capoeira, coisas que a gente pode misturar dessas três questões aí, para que a gente possa ficar bom não só de pernada, porque eu tenho certeza que vocês da capoeira estão ficando bom de pernada, porque quem treina fica bom, não tem jeito, né? Não fique só bom de pernada, tem que ficar bom de inteligência emocional, de controle mental, porque às vezes uma decisão mal tomada, não pensada dentro da roda, você pode botar toda a sua reputação para jogo, né? Então é importante a gente não só ficar bom de capoeira, de pernada, mas ficar bom de inteligência emocional, de controle mental, porque a sociedade da capoeira cobra posturas, entendimentos, e conforme a gente vai caminhando na capoeira, a gente precisa de aprimorando tudo isso. Saudar vocês que estão aí comigo, né? Faça uma excepcional noite, uma noite agradável aqui em Alto Paraíso de Goiás. Para quem anda comigo mais perto, esse ano foi bem desafiador. Eu estou com duas casas, uma em Alto Paraíso, outra lá em Brasília. Minha esposa e minha filha estão trabalhando aqui em Alto Paraíso, eu trabalho lá em Brasília e passo os meus finais de semana aqui, volto para Brasília para trabalhar, enfim, estou em transição. Então, é um lugarzinho que eu gosto muito, que eu tenho muito apreço. Estou muito feliz de estar fazendo essa live daqui. Galera, vamos convidar mais 5 amigos aí para participar, para a gente poder começar. Eu vou mandar o aviãozinho aqui para uma galera também, para que a gente possa chamar mais pessoas para a nossa live. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou levando uma musiquinha aqui, porque capoeira sem música fica difícil, né? Enquanto a galera vai chegando, eu vou levando um sonzinho. Um vaqueiro de verdade, não teme a morte nem a fome, não foge de emboscada, nem treme diante do homem. Um vaqueiro de verdade nunca larga a mão do laço, ele não se amarela no espinho, a mulher ele não nega carinho, a bom Deus ele não nega oração. Ponha lá, vaqueiro, ponha jaleco de couro, ponha lá, vaqueiro, na porteira do curral. Ponha lá, vaqueiro, ponha jaleco de couro, ponha lá, vaqueiro, na porteira do curral. Um vaqueiro de verdade
O vaqueiro de verdade não teme a morte nem a fome. Não foge de emboscada, nem treme diante de um homem. O vaqueiro de verdade nunca larga a mão do laço. Ele não se amarela no espinho. A mulher ele não nega carinho. A bom Deus ele não nega oração. Ponha lá, vaqueiro, ponha jaleco de couro. Ponha lá, vaqueiro, na porteira do curral. Ponha lá, vaqueiro, ponha jaleco de couro. Ponha lá, vaqueiro, na porteira do curral. Ponha lá, vaqueiro. Bom demais. O vaqueiro, o boiadeiro é um personagem, né, do campo, das fazendas, que eu gosto muito. E essa música é uma música que tem um significado interessante para mim. Eu gosto da letra, é bem antiga e é muito legal. Vamos lá, galera. Deixa eu botar meu óculos aqui para me enxergar melhor vocês, senão eu não enxergo ninguém. Galera, é o seguinte, queria agradecer a presença de vocês. Muito legal vocês aí para nossa live Toque de Mestre. Como eu falei anteriormente, é uma live que é para completar o capoeirista, né? O capoeirista ele não pode só ficar bom de pernada, ele tem que ficar bom de controle mental, de inteligência emocional, porque a sociedade e o meio da capoeira cobra do capoeirista postura, cobra atitudes positivas, né, e altruístas. Então é importante a gente não só treinar a capoeira, mas que a gente possa ler, a gente possa buscar entendimento, conhecimento, para a gente possa aprimorar e se desenvolver, né, como pessoa. Então, o intuito maior dessas lives é a gente estar trabalhando esses assuntos que completam a gente enquanto ser humano e enquanto capoeiro. E hoje eu vou falar sobre um tema que ultimamente eu gosto demais, né? E o tanto que eu aprendi a importância, né, que é da família. Muitos grupos de capoeira, muitos líderes, muitos mestres levam os seus grupos como uma família. Eu, particularmente, eu sou de um grupo, Raízes do Brasil, e o meu mestre, o mestre Halil, sempre fala e ele leva a filosofia do grupo como uma família. Mas a gente tem que entender o que é uma família e como que a gente pode trazer esses conceitos da família para dentro do nosso grupo de capoeira, para dentro da nossa capoeira. Primeiro de tudo, a família é a base de tudo, né? A família é a representação de Deus aqui na Terra. Para vocês terem uma ideia, o conceito de uma nação é simplesmente um conjunto de famílias, né? É o que forma uma nação. Quando a gente entende que os Estados Unidos se tornou essa potência enquanto nação, porque um dia 52 famílias falaram: vamos construir aqui na América a nação mais próspera da Terra. Então, a gente vê a importância da família, né? Sem contar que é a representação de Deus aqui na Terra. É extremamente importante a gente blindar a nossa família pela importância dela. Uma coisa que é importante a gente saber, e eu não sei se vocês sabem, é que existem 3 famílias, né? E eu vou explicar essas 3 famílias aqui para você. A família número 1 é a família dos seus pais, é a família da onde você veio. Essa família é onde
a maioria das pessoas tem problema na relação com o pai e com a mãe, ou com os irmãos, né? Essa família ao qual nós viemos, a gente precisa, para a gente poder ter um entendimento e viver melhor, a gente precisa de ressignificar todas essas relações. Então eu preciso dessa família 1, que é a família dos seus pais, a gente precisa de ressignificar essas relações. As relações sua com seu pai, sua com a sua mãe e sua com seus irmãos e as pessoas que estão ali presentes. Por que essa ressignificação? Esse entendimento de que a gente precisa de consertar as coisas que não ficaram de um jeito bacana, para que a gente possa viver em harmonia com essas pessoas. Porque a gente precisa de honrar a família o qual a gente vê. A gente precisa de honrar os nossos pais e a nossa mãe. Não importa o que eles fizeram com a gente. O que eles fizeram com a gente foi tentando acertar. Você pode ter certeza disso. Ninguém bota um filho no mundo, ninguém pega uma pessoa para criar e quer fazer maldade conscientemente para aquelas pessoas, né? Então, apesar do nosso pai e da nossa mãe nos amarem, são eles que põem os maiores bloqueios na gente. E quando a gente entende isso, a gente não pode ficar revoltado porque eles colocaram o maior bloqueio que a gente carrega na vida, na nossa gente, apesar de amar a gente. É porque eles não tinham entendimento disso aí. Então, por isso a importância de você ressignificar toda essa relação com os seus pais. E o mais importante, honrar eles, né? Porque se eles não tivessem existido, você não iria existir. Por isso a importância da gente honrar a nossa família e ressignificar isso. Porque se eles fizeram algum mal para você, não foi por querer, foi por ignorância, foi inconscientemente. Então, essa é a família número 1. A família número 2 é a família que você vai fazer. É a sua família. E qual é a característica dessa sua família? Você vai ter que ter um companheiro, uma companheira, filhos, para que você possa formar a sua família. E essa sua família, você precisa de governar ela, de ter o controle sobre ela. Você precisa de dar um direcionamento junto com a sua esposa para onde vocês querem caminhar. Vocês precisam do autogoverno, vocês precisam de ter o controle disso. De saber que os filhos, vocês precisam de treinar para a vida, né? Os filhos a gente ama, a gente quer para a gente, mas eles não são nossos, eles são da vida. E os filhos, eles precisam de ser treinados, porque se a gente não treinar, a vida vai bater neles e vai bater pesado, né? Então, a família 2 é a sua família, que você precisa ter o governo, o controle sobre ela, dar o direcionamento, fazer a construção de um lar, né? É bem diferente casa, lar e morada. Casa é o espaço físico, né? É pura e simplesmente o espaço físico. O lar é aquilo que você vai transformar, é aquilo que você vai botar lá dentro da tua casa, é a energia que você vai construir ali, né? Uma energia de amor, de unidade, né? E é importante você ter a consciência disso, né? Da formação do lar. A casa é só o espaço físico. O lar é a energia que você vai botar, aquilo que você está construindo lá. E a morada é uma coisa espiritual. É aquilo que você fortalecendo o seu lar, você vai estar construindo uma morada na casa do Senhor, perto da casa do Senhor, né? Então é bem diferente. Então, na sua família, na família número 2, você precisa de construir um lar, você precisa de treinar seus filhos
para a vida. O filho, ele não é seu, né? Ele precisa de estar preparado, porque os desafios da vida hoje é muito grande. Então, é muito importante você ter essa consciência. E a família número 3 é a família que o seu filho vai construir, que a sua filha vai construir, né? É a família deles. Então, você tendo a consciência desses 3 tipos de família, ressignificando a sua relação com a família número 1, governando sobre a família número 2 e treinando seus filhos para que eles possam construir um lar, uma família onde vai ter governo, transbordo, e ele vai poder passar esse conhecimento, esse significado todo para frente. E o que isso tem a ver com a capoeira, né, pessoal? É porque a gente precisa de entender que as relações dentro do grupo acaba se tornando uma relação familiar também. Então, por exemplo, no meu caso, eu faço parte do Raízes do Brasil. Eu comecei capoeira há 33 anos atrás na Escola Raízes do Brasil. São 33 anos de convivência. Então, nessa relação com o meu pai, que é meu mestre, né, fazendo uma relação dos dois, da questão familiar e da relação da capoeira, o meu mestre ele tem a família número 1, né? Ele construiu a família dele, então ele tem os discípulos, e é importante o discípulo e o mestre fazerem essa ressignificação, porque precisa de arrumar algumas coisas. Por mais que o mestre tenha respeito e goste do aluno, e que o aluno tenha respeito e goste do mestre, existe uma relação. Então, isso aí, essa relação com o teu mestre, precisa de ressignificar. Imagina se eu não tivesse ressignificado várias questões com o meu mestre Halil, e se ele não tivesse ressignificado várias questões do nosso dia a dia comigo também. Hoje a gente não estaria mais junto, né? Então essa ressignificação sua com o seu mestre é muito importante. Por mais que o seu mestre tenha errado com você, que você tenha discordado de algumas atitudes dele ao longo da trajetória, é importante você entender que às vezes ele não fez aquele mal conscientemente, às vezes por ignorância, por negligência, e não estava consciente. Então a gente precisa de ressignificar tudo o que aconteceu, e eles também têm que ressignificar tudo o que aconteceu, né? E aí, o que é o ponto-chave dessa analogia, né? Ele tem que entender, o mestre tem que entender que o discípulo tem que ir. Que para o crescimento, para a formação do discípulo, o discípulo tem que ir. Ele não pode ficar debaixo da asa do mestre, né? E muitos mestres, a grande maioria, e a grande maioria dos discípulos também não tem esse entendimento. Que para o crescimento do discípulo, para que ele possa se formar um capoeirista mesmo, ele precisa de ir embora, ele precisa de criar a família dele, né? Então isso precisa de ser trabalhado, precisa de ter um entendimento. O que a gente vê hoje na capoeira, né? O discípulo crescendo, evoluindo, chegando na maturidade, né? E aí não tem esse entendimento, nem o mestre, nem ele. E o mestre não tem o entendimento que ele precisa de dar a corda pro abrir a gaiola para o passarinho voar. Não acontece isso. Então, acaba que o discípulo se revolta porque não entende e não sabe como fazer isso. O mestre não tem o entendimento de que o discípulo precisa ir embora construir a família dele para que ele possa crescer e se tornar um capoeirista de verdade,
que possa sair debaixo da asa do mestre dele, né? Que possa os problemas aparecerem, as questões da capoeira aparecerem, e ele tem que saber ter atitude proativa para resolver as coisas. Porque senão, se ele ficar debaixo da asa do mestre, ele não vai se formar enquanto ser humano, enquanto capoeirista. É a mesma coisa. Você tem um filho ou uma filha, você vai querer que o seu filho e sua filha fiquem em casa pro resto da vida. Você não vai querer que seu filho vá para o mundo, que ele possa construir a família dele, que ele possa construir o legado dele. Então o mestre e o discípulo precisam de ter esse entendimento, que ele precisa de voar. E o mestre tem que deixar o discípulo ir embora, né? Agora, essa relação, boa noite, Flávio, essa relação é que tem que ser conversada. Porque às vezes o mestre não tem esse entendimento e o discípulo também não tem, eles brigam e aí o discípulo sai, forma o grupo dele e o mestre continua a atuada dele, só que mais fraco, né? Então, quando os dois têm esse entendimento de que o discípulo precisa de voar, ele vai continuar o legado do mestre, ele vai construir o legado dele, né? E ele vai formar novas pessoas para que aquilo não acabe e exista uma harmonia. Não precisa de eu criar meu grupo para que eu possa voar, né? Agora precisa de ter essa abertura, esse entendimento entre o mestre e o discípulo. Então isso é uma questão fundamental no meio da capoeira, né? E às vezes a pessoa não tem entendimento, acaba brigando, acaba enfraquecendo um grupo que podia ser grande, né? Grande em qualidade e grande em legado, porque acaba quebrando a corrente. Então eu queria passar isso para vocês, para que vocês tivessem esse entendimento, tanto da família de vocês, quanto da família que vocês estão formando na capoeira. Lembra, o discípulo, ele não pode ficar debaixo da asa do mestre, porque senão ele não vai crescer naquilo que ele precisa de crescer, né? É muito importante isso, porque é isso, Flávio, é uma questão complexa, lidar com a liberdade do outro. Mas porque as pessoas têm a mania tudo de reter, né? Quando na verdade o segredo, um princípio para se viver bem, a gente tem que transbordar. A gente não pode reter nada. A gente tem que deixar fluir. Água parada dá bicho. A água tem que ser fluida, tem que fluir. Então a gente tem que deixar o mestre embora. Mas às vezes a gente fica num controle, achando que dependendo uma posição ou um nicho, um mercado, achando que o mestre o discípulo vai superar, mas o discípulo ele tem que superar o mestre tem que ter um entendimento. O mestre, a gente vê que o mestre é bom quando o discípulo supera o mestre, né? E quando o mestre tem esse discernimento, não pode reter aluno, tem que deixar o aluno ir, né? Tem que deixar o aluno para ele poder crescer. Então, eu queria estar trazendo esse conceito para que você, enquanto pai, enquanto líder de um grupo de capoeira, saiba que você tem que criar seu filho para que ele possa crescer, para que ele possa seguir o caminho dele, que ele possa formar a família dele e para que ele possa treinar os discípulos e os filhos dele, né? Então, isso é fundamental, tanto na nossa vida quanto na nossa história de capoeira. É essa relação que eu trago entre família e a nossa família da capoeira. Oi, turma, tudo bem? Pode passar, fique tranquilo. Minha esposa, né? Fala, meu irmão, tudo bom, Stefano? Beleza. Então é isso, galera. Eu vou deixar essa live gravada porque eu acho que é importantíssimo
os mestres e os discípulos vejam esse conceito, para que a gente não tenha esse entendimento que para a gente poder crescer, a gente precisa de sair de casa, né? A gente precisa de rodar a roda, a gente precisa de encarar os desafios da vida e os desafios da roda de capoeira. E que, às vezes, você, não estando com o seu pai, com o seu mestre, isso é motivo de crescimento. Beleza, turma? Galera, é o seguinte, toda quinta-feira, 8h30 da noite, eu vou estar fazendo essa live com o intuito de estar trazendo conhecimento do cotidiano, conhecimento de vida, da capoeira, porque o capoeirista ele não pode só ficar bom de pernada. Ele tem que ficar bom de controle emocional, de inteligência emocional, de controle mental, porque às vezes se ele não se desenvolve, né, pessoal, no enriquecer de conhecimento, às vezes com uma atitude ele bota todo o trabalho dele a perder. Então, a minha ideia é de estar subsidiando as pessoas que me seguem, de estar trazendo conhecimento da vida, porque a sociedade cobra, o meio da capoeira cobra, e eu acho que é interessante para todo mundo, e é por isso que a gente está realizando. Até o final do ano, toda quinta-feira, 8h30, sempre com um assunto aqui, tá? Galera, queria deixar um salve para vocês, muito obrigado pela presença, salve o Deus vivo e vamos nessa até o fim. Valeu, moçada, em terra.